Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos aqui, os irmãos também em casa acompanhando em oração. A igreja precisa orar, mesmo com todo o frio, com toda a chuva. A igreja precisa orar, continuar orando pelos projetos, pela salvação de vidas. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre oração. Nós estamos quase terminando a nossa série de orações nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos ver, acho que a penúltima mensagem da série. Depois dessa, eu acho que a gente só vai ter mais uma oração lá em Filemon, na carta de Paulo a Filemon, e nós encerramos, né, com a graça de Deus. Acho que já faz vários meses que a gente vem lidando com essa temática das orações das cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ver uma oração que tem a ver com a oração no culto, a oração na hora de culto. Eu convido os irmãos que estão em casa, que estão aqui também, para abrirem a sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por conta a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, Senhor, e o teu povo que está conosco hoje. Pai, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E aquece, Senhor, nessa noite fria, aquece os nossos corações com a tua santa e bendita palavra e com a agir do teu Espírito Santo em nós, desfazendo, ó Deus, enganos, sofismas e nos orientando à verdade plena, Senhor, do teu Santo Espírito, à verdade da tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, perdoa os nossos pecados, Senhor, e apesar de nós, tem compaixão, trata-nos com misericórdia e graça nessa noite. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta de Paulo a Timóteo, ela é considerada por alguns, né, como uma carta de pai para filho, é uma carta de muito carinho do apóstolo Paulo a um presbítero, a um líder, um bispo de igreja, que era jovem, né? E Paulo traz algumas recomendações, alguém que tinha sido gerado pelo ministério do apóstolo, e por isso essa carta tem tanto esse aspecto, né, de um discipulador para um discípulo. Aqui, especialmente, a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, elas são consideradas epístolas pastorais, né? Martinho Lutero, falando sobre essas cartas, ele diz que são modelos de como os bispos devem ensinar e governar os cristãos nas diversas condições, né, que se apresentam, sociais, e, enfim, utilizando, então, os pressupostos bíblicos para tanto. E aqui a gente vai ter, especialmente eu chamo de oração na ordem do culto, oração no culto, porque o apóstolo está tentando ensinar algumas questões especiais do culto, de papéis do homem, da mulher, algumas questões delicadas em relação
ao papel da mulher ali no culto, na igreja, possivelmente algum problema específico naquela igreja também, como a gente já viu em outros casos lá na igreja de Corinto, por exemplo. E em meio a essas orientações que ele está trazendo aqui para o Timóteo, ele fala a respeito de oração. Não é uma oração específica, mas em como é que a igreja devia, então, orar. De repente, como é que devia ser o trato da oração no culto. Ele começa dizendo: antes de tudo, porém, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, ações de graça em favor de todos os homens. Então, esse antes de tudo dá a entender que é uma coisa primária, uma coisa que deve se pensar primeiramente quando se trata a respeito do culto, da oração no culto, deve-se pensar em interceder, em orar, em trazer ações de graça, súplicas. A gente vai ver que é meio que um sinônimo, uma ênfase que o apóstolo dá aqui, com vários nomes para a mesma coisa, praticamente, mas com alguns aspectos diferentes, mas que, especialmente, que nós não devemos esquecer de orar pela salvação dos homens, de todos os homens. E aqui, todos não quer dizer que todas as pessoas do mundo. João Calvino, falando sobre esse texto, ele vai se estender um pouco a respeito da questão de que daqueles que pregam, usando esse texto, contra a predestinação, dizendo que Deus não teria elegido, né, alguns e preterido outros no sentido da doutrina da predestinação, mas que, de fato, todos aqui, pelo contexto que a gente acabou de ler, não é que quer dizer que nós oramos pela salvação de todas as pessoas do mundo, porque nem todos vão se salvar, mas sim de todos aqui no sentido de que há vários, todo tipo de pessoa pode ser salva, e é por isso que a gente ora por todas as pessoas, independente de quem seja. A gente não só ora pelas pessoas que estão na igreja, a gente ora pelas pessoas que estão fora da igreja, especialmente pelas pessoas que estão fora da igreja. A nossa oração, eu sei que a gente muitas vezes pega os pedidos aqui, a gente ora bastante pelos irmãos da igreja, mas a nossa oração também tem que ser por todos os homens, por aqueles que não estão aqui, não só pelos irmãos, mas por aqueles que estão lá fora, também para que sejam salvos. Afinal, essa é a missão da igreja, entregar-se ao serviço do reino para alcançar vidas, para glorificar o nome do Senhor através da sua própria existência, através da proclamação do Evangelho. E a oração, então, ela deve ser, antes de tudo, primeiramente, nós temos que pensar em orar pela salvação de todos os homens, de todas as pessoas, quem quer que seja. Aqui ele vai falar de autoridades, de magistrados, quem quer que seja, e especialmente ele trata disso, a gente vai ver por quê. Não nos encoraja a orar pelos que servem na congregação e pelos que servem na nação, porque não é fato que o apóstolo vai falar em outros momentos também de orar pelos presbíteros, pelos pastores, por aqueles que presidem, mas aqui ele pede também, especialmente, que a gente ore por outras autoridades, quando a gente ora pelo presidente, quando a gente ora pelo governador, pelo prefeito, pelos parlamentares, pelos aqueles que estão investidos de autoridade, pelos magistrados, a gente ora segundo a determinação da palavra de Deus, inspirada por Deus, e que é uma função da igreja, e especialmente também no culto, de nós lembrarmos desses homens. Há uma razão para isso, mas aqui o apóstolo está dizendo que nós devemos orar por essas pessoas. Então, nós devemos orar por todos. E aqui eu quero elencar 5 princípios importantes nesse ensino do apóstolo acerca da oração no culto. Primeiro, que o culto público, na verdade, ele é uma manifestação da nossa devoção particular, nossa devoção pessoal. E por isso, ele deve ter espaço para súplicas, orações, intercessões e ações de graça. É assim que o texto começa. Paulo dizendo a Timóteo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então ele usa aqui 4 sinônimos, na verdade, para a mesma
ação de orar, mas alguns comentaristas gostam de fazer uma diferenciação. Não sei se o apóstolo tinha exatamente isso em mente quando ele escreveu, de fazer uma distinção, ou se apenas de trazer uma ênfase à necessidade de orarmos por todos os homens. Mas, vendo esses termos, na verdade, no original são palavras diferentes, cada uma mesmo, e elas têm aspectos, né, diferentes uns dos outros. A súplica que ele começa falando, que nós devemos usar, então, de prática de súplica, é aquele pedido insistente, em benefício, pensando no benefício específico, que deve ser uma prática nossa, insistir com Deus, em falar com Deus de forma insistente. Jesus ensinando a respeito de oração, ele traz essa ideia da súplica, quando ele fala da parábola do juiz iníquo, né, que a mulher estava lá, batendo na porta dele e tal, insistindo com ele, diz que aquele juiz, que não era um juiz bom, mas pela insistência da mulher, ele atende o pleito dela. E me parece que há um sentido de dependência ou de uma confiança de que Deus vai responder a nossa oração quando nós insistimos. E a súplica traz essa ideia. Suplicar a Deus é insistir com Deus por algo. Oração, na verdade, aqui esse é o termo mais comum usado na Bíblia para esse tipo de coisa. A gente vê a palavra oração, por exemplo, para descrever o pedido dos discípulos a Jesus que ensinasse a orar, como os discípulos de João oravam. E ele ensina a oração do Pai Nosso. Envolve, então, vários tipos de petições e também de adoração. Intercessões, que são pedidos feitos a Deus em favor de outros. Lógico, sempre com a dependência e a confiança. A gente vê vários exemplos de intercessão na Bíblia. A intercessão, quando eu estava meditando, lembrei da intercessão de Abraão, lá pela terra de Sodoma e Gomorra. Mesmo aqueles homens, mesmo na cidade, tendo toda aquela situação de pecado e uma situação de degradação moral, mas Abraão intercede, pensando no seu sobrinho Ló, ele intercede a Deus. Senhor, e se tiver 100 homens naquela cidade? Não, se tiver 100 homens, não destrua. Mas se tiver 50, Senhor? O Senhor não leva a mal, sou eu, pó e cinza, falando de novo, mas se tiver 10, o Senhor vai destruir a cidade? Então, essa intercessão também faz parte da nossa oração no culto, deve fazer parte da nossa devoção diária, ação de graça, gratidão pelas misericórdias recebidas. A gente vai ver aqui pelo contexto que não é somente por aquilo que nós recebemos, mas aquilo que os outros também recebem como bênção da parte de Deus. E nós devemos chegar diante do Senhor com ações de graça. E por isso que no nosso culto nós temos espaço para ação de graças, para ter um momento de gratidão, não só por aquilo que eu recebi, mas que o irmão recebe como bênção, o irmão que nem está na igreja, mas que alguém disse, olha, recebeu uma bênção do emprego, recebeu uma bênção de uma cura. Nós todos agradecemos, porque a ação de graça faz parte dessa vivência, da dinâmica da oração no culto, e como faz parte também da nossa a devoção pessoal. Há espaço, então, para todo tipo de oração no culto. E para que isso ocorra, nós devemos ter experiência de oração, para que o culto seja o reflexo da nossa prática. E muitas vezes a nossa oração ela é repetitiva, ela perde o brilho e perde muitas vezes o valor, porque ela se torna uma reza. A gente critica tanto os católicos porque eles costumam repetir suas orações e fazer suas rezas, mas as nossas orações muitas vezes acabam incorrendo na mesma coisa. A gente tem aquele modelo de oração e a gente faz aquela mesma oração sempre. E o apóstolo aqui está nos dizendo que, primeiramente, e em termos de culto, e como expressão da nossa adoração, nós devemos usar de todas as formas para orarmos. Oração, súplica, intercessão, ações de graça. Paulo parece propositadamente unir esses sentidos para mostrar a necessidade constante e fervorosa da oração. Como a oração
é relevante. Por isso ele diz, olha, vamos usar de todas as formas para a gente orar, porque é importante a oração dentro dessa dinâmica do culto, dentro dessas orientações que ele está passando para Timóteo aqui, para aquela igreja que Timóteo estava trabalhando. Aqui os comentaristas todos são unânimes em dizer que a carta se dirige a Timóteo para o trabalho dele junto à igreja em Éfeso. Né? Então, para aquela igreja específica ali, esse valor da oração. Quão difícil, por fim aqui, pensando, quão difícil é agradecermos não apenas pela salvação, mas pela prosperidade e sucesso dos outros. Né? Eu não sei onde foi que eu li isso, eu estava lendo um livro e ele dizia isso, que nós somos tentados muitas vezes, né, a invejar o sucesso do outro. Nós nos alegramos com a alegria do outro, até onde o sucesso dele não é maior do que o nosso. Quando ele começa a ter sucesso, quando ele começa a ter prosperidade, quando ele começa a ser abençoado mais do que você, aí você começa você não consegue mais agradecer a Deus pela vitória do outro. E o apóstolo está dizendo aqui, a palavra do Senhor está dizendo aqui, que nós devemos, antes de mais nada, né, ter essa prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que são investidos de autoridade. Mas precisamos sondar o nosso coração, vigiar, para que, a bem das nossas orações, para que a gente também aprenda a agradecer pela vitória e pela bênção do irmão, pela bênção do outro. Esse é o primeiro ponto. O culto, a oração no culto, ela é uma manifestação da nossa oração pessoal, e nós precisamos aprender a orar de todas essas formas. Em segundo lugar, é que ele traz essa palavra que é muito interessante aqui, de que toda essa nossa oração é em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. E aqui a gente pode correr o risco de achar que é uma discriminação do apóstolo, para que na hora a gente esteja intercedendo por uns, talvez, e outros não, mas não há discriminação, porque ele diz que é em favor de todos os homens, dos reis, daqueles que estão investidos de autoridade. Por que ele fala isso? Porque facilmente os cristãos, a igreja, podia odiar o rei e os magistrados no momento de perseguição, no momento de reinado no Império Romano de César, de Nero. Facilmente os cristãos ali, como a gente vai conversar sobre política na igreja, a gente tem todo cuidado, porque há muitas vezes ódio ali no coração, por quem governa ou por quem governava, e a gente precisa tratar isso no nosso coração. Por isso que o apóstolo aqui traz a palavra dos reis e magistrados, porque eram pessoas que fatalmente ali eram sempre denegridas ou criticadas pela própria igreja. E o apóstolo diz, olha, temos que orar por todos, quem quer que seja. Os reis e magistrados entram também na oração. A oração ela é sempre inclusiva. Mesmo incrédulos inimigos da igreja estão incluídos nas orações. É assim que o Senhor Jesus nos ensina a orar. Lá em Mateus capítulo 5, diz que nós devemos orar por aqueles que orar e amar aqueles que nos perseguem. Então, todos os governantes, inclusive Nero, devem ser incluídos na nossa oração. Esse é um bom treino para as nossas orações. Você, independente da aproximação sua, a pauta política de quem quer que seja que esteja no governo municipal, estadual. Então, mas eu oro pelo presidente, mas você não consegue orar pelo prefeito porque você está mais próximo, você não engola o prefeito, ou você não suporta o governador, ou você não aguenta os ministros do Supremo. Eu lhe convido a você orar por eles, a você treinar o seu coração, a orar desde casa, a orar, ensinar seus filhos a orarem pelas autoridades, aqueles que estão investidos de autoridade, pelos governadores, pelos prefeitos, pelo presidente, pelos magistrados, porque é assim que a igreja deve fazê-lo, é assim que a igreja deve viver a experiência de oração, todos os seus aspectos e por todos os homens, inclusive aqueles em que a gente aprende a criticar e odiar. Obviamente não quer dizer que a salvação deles seja mais importante que a dos demais, mas a graça, através desses homens, alcança
um maior número de pessoas, beneficia um maior número de pessoas. E é por isso que nós precisamos orar por eles. Porque quando o Espírito Santo ilumina e orienta esses homens, o maior número de irmãos é abençoado e o maior número de pessoas, mesmo que não seja do corpo de Cristo, acabam sendo abençoados pela graça comum, pela graça do Senhor. E por isso nós precisamos orar por eles. Um bom exemplo a respeito disso, dessa questão, é a oração lá em Jeremias, capítulo 29, verso 7, que o povo está esperando passar pouco tempo ali de exílio e voltar, e o Senhor diz assim, olha, diz através da boca do profeta, orem pela cidade aonde eu os desterrei, porque na paz a paz dela vocês terão paz. Era necessário orar pela Babilônia, que chegou lá, arrebentando com tudo, trazendo mulheres, crianças, homens, cativos, presos, aqueles homens que de guerra nunca foi algo agradável, e eles fizeram todas as atrocidades da guerra lá, ainda destruíram a cidade, trouxeram o povo, e ainda assim o Senhor diz pela boca do profeta que eles deveriam orar pela paz ali na Babilônia. Nós oramos pelas autoridades e magistrados porque sua função é restringir e punir a dureza dos homens maus e a violência dos mais poderosos. Essa é a função do governo em si, é restringir o mal, é punir os excessos, a violência dos homens mais poderosos e restringir o mal, a maldade dos homens. E por isso nós devemos orar por eles também. Faz parte daquilo que devemos às autoridades por serem instituídas por Deus. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui, Romanos capítulo 13, verso 1 a 7, o apóstolo Paulo fala a respeito de que nós devemos submissão às autoridades e por isso nós também devemos orar por elas. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós, antes de mais nada, primeiramente precisamos de usar de súplica, orações, intercessões, ação de graça em favor de todos, inclusive aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Algumas traduções vão dizer com toda piedade e decência. Então, nós precisamos orar por esses homens, porque a graça do Senhor alcança um número maior de pessoas, porque eles são autoridade, por serem autoridades, nós precisamos orar pelas autoridades, isso deve fazer parte da nossa devoção pessoal, da nossa devoção pública, mas oramos também para que tenhamos paz, tenhamos a condição de exercermos uma vida de vivermos uma vida de piedade e decência. Vida de piedade, de fato, não depende da estabilidade das decisões de quem governa. Nós temos o exemplo bíblico de que, mesmo em meio à perseguição da igreja, um governo civil adverso, que não permitia cultos, que restringia a liberdade religiosa, mesmo em meio à perseguição, os cristãos do primeiro século continuaram a cultuar a Deus, a pregar o evangelho de Jesus. Isso é fato. Mas paz, como ele traz aqui, paz e tranquilidade, piedade e decência ou respeito, são, de alguma forma, direta ou indiretamente, são garantidas, são promovidas pela autoridade, isso numa visão bíblica do que as autoridades devem fazer. Elas devem garantir a paz, restringir o mal, como nós já falamos, elas devem permitir a liberdade religiosa e do culto público, e assim nós podemos adorar a Deus, nós podemos adorar de forma pessoal, mas de forma pública também, e elas devem evitar os excessos da imoralidade e assim conduzir o povo, governar o povo, administrar de forma decente, para que não haja muitos desvios morais. Essa é a função do governo, pelo menos numa visão bíblica. E, de algum modo, essas três áreas têm sido atingidas, têm sido abandonadas pelos governos, pelo menos, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, os governos têm abandonado tanto a questão da paz, a segurança tem sido sempre um problema reiteradamente tocado nas eleições, e a gente tem visto problemas em relação a isso, o mal tem se alastrado, tem aumentado,
A piedade tem sido muitas vezes questionado. A gente falou aqui no culto de domingo à noite da dificuldade, muitas vezes agora na Europa, de se pregar nas escolas, porque já não há mais liberdade religiosa para determinados ambientes, e a decência, porque a moral tem sido, o respeito, aqui no caso a decência, a moral, tem sido torcido por causa do pecado na humanidade. Então nós precisamos orar, meus irmãos, por causa essas três funções basilares dos magistrados, das autoridades, para que possamos ter paz, possamos viver a vida de piedade e experimentar o respeito e a decência. De alguma forma, os príncipes e todos os que exercem o cargo de magistrados são lembrados aqui de seus deveres. Aqui é João Calvino falando a respeito disso. Não basta dar a todos o que é devido. Eles reprimem todos os atos de violência e mantêm a paz, mas devem igualmente promover a religião regular, a moral, por meio de uma disciplina saudável, vendo, obviamente, a autoridade, aqueles que governam, dentro de uma ótica bíblica. Essa é a função daquele que governa. Um governo civil que permite adoração e proclamação num ambiente de paz e tranquilidade coopera indiretamente com a adoração e dá oportunidade para que o evangelho chegue a todos que estão destinados à salvação. Ora, se nós devemos orar, primeiramente, nossa preocupação deve ser orar pela salvação de todos os homens, então nós temos que orar pelos reis, porque o governo deles vai influenciar no fato de podermos alcançar esses homens ou não. Vai influenciar decisivamente na proclamação do evangelho. Vida mansa e tranquila, que é a questão da paz, também pode ser um laço para a igreja desenvolver falsos ensinos e heresias, se desviando da adoração verdadeira no culto público, e ser envolvido em questões seculares em vez da proclamação do evangelho da salvação. Esse é o outro lado da moeda, é que muitas vezes quando nós experimentamos de paz, prosperidade, tranquilidade, liberdade religiosa, a igreja ela perde o alvo da proclamação, da evangelização, da adoração ao Deus verdadeiro, do culto verdadeiro, para se envolver com outras questões, com questões seculares, para se envolver se desviar da sua missão principal. Precisamos orar para ter vida mansa e tranquila, mas para cumprir a nossa missão. Em quarto lugar, queridos, só Deus salva, e a oração é um meio de sermos participantes dessa obra. Ele diz, completando essa ideia da oração pela salvação, ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, de fato, Deus não vai salvar todas as pessoas do mundo, Ele salva a todos, no sentido de que mesmo aqueles que governam, mesmo aquele que você tem ódio, mesmo aquele que mente muitas vezes, mesmo aquele que parece sem rumo, mesmo aquele viciado, mesmo aquela pessoa que você acredita que não tem jeito, Deus, Ele salva, Ele tem poder para salvar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é poder mesmo, é aquele que... Eu estava escutando a mensagem de Ronaldo Lidório outro dia, ele falando que foi pregado numa tribo lá entre os Concombas e outra etnia lá que eles estavam evangelizando, e eles pregaram durante uma manhã lá, metade de uma árvore lá, num lugar, de uma sombra da árvore, no lugar que foi autorizado pregar, e ele disse que tinha uma moça que ela tinha muita dificuldade de andar, ela estava toda enlameada, estava suja, arranhada, porque tinha vindo, caminhando, se arrastando, porque ela tinha paralisia infantil, e teve paralisia infantil, né? Então ela tinha muito problema de locomoção, pediu ao pai para carregar ela até o local, o pai não carregou, o irmão também, ninguém da família quis ajudar, ela foi se arrastando no meio dos galhos, se melando na lama e chegou lá. E depois do culto, as irmãs estavam lá, estavam limpando ela e ajudando ela, e ele disse, o que aconteceu? Ela disse, não, eu escutei da outra vez que o
um outro dia que houve um culto lá, ela tinha escutado a mensagem e ficou com aquela mensagem martelando no seu coração, na sua mente. E naquele dia ela soube que ia ter, que os missionários iam chegar ali, e ela disse que queria ir, porque ela queria entregar a vida a Jesus. E ele diz assim: que poder é esse que pega uma mulher, traz ela no meio do mato, se arrastando, com dificuldade de locomoção, se ralando, se ferindo, para poder ouvir o Evangelho da Graça? Porque o Evangelho é de fato o poder de Deus. Nós temos que entender que Deus salva. Por mais absurda e pueril que pareça a mensagem, você tem que crer, se arrepender dos seus pecados e crer. Essa é uma mensagem poderosa e nós precisamos proclamá-la. E Deus salva. Salva o presidente, o governador, o prefeito, salva o vereador, salva o magistrado, salva quem está passando na rua, salva o menino aqui do tambor, salva lá em Cabaceira, salva em Buqueirão, salva em Pedra d'Água o cidadão que trabalha com a agricultura. Deus salva a todos aqueles a quem Ele quer salvar. Aquele a quem Ele destinou para a salvação, Ele vai salvar, meus irmãos. Não só os humildes, mas também os que estão investidos de autoridade podem se chegar a Ele. Por isso nós devemos orar. Não há salvação no outro, somente nele. Por isso o apóstolo é enfático em falar na mediação de Jesus e de que há um só Deus que salva. Não orar não fará Deus mudar de ideia quanto à salvação de seus eleitos. Fará a sua igreja desperdiçar a oportunidade de fazer parte desse plano maravilhoso. Quando a gente deixa de orar por esses homens, quando a gente deixa de orar pela salvação, começa a se dedicar a outros projetos que não a proclamação do Evangelho, não vai retardar em um segundo o dia que ele já decretou que vai voltar e buscar a sua igreja plena, gloriosa, sem ruga e sem mácula, como o pastor Érico ensinou aqui no domingo pela manhã. Mas nós é que perdemos, aqueles que deixam o mais importante, o prioritário, para se dedicar àquilo que é secular, perde a oportunidade de participar desse plano maravilhoso de salvação. A adoração, mesmo a intercessão, de algum modo devem manifestar essa vontade de Deus de salvar o homem, que em última instância revelará a glória e o poder de Deus no seu plano eterno. Então nós oramos, nós nos reunimos em reunião de oração, tem muita gente precisando de uma intercessão, de uma súplica e de suplicar diante de Deus. Maravilha, vamos orar, vamos usar todos esses aspectos da oração aqui de 1 Timóteo. Mas tudo isso, de algum modo, tem que manifestar a glória de Deus, porque há um só Deus e é um Deus que salva. E Ele mandou o seu Filho, único Filho, para nos salvar, para manifestar a sua glória, a riqueza do seu poder, a grandeza da majestade do seu plano eterno de salvação. E por fim, meus irmãos, a única oração que é recebida por Deus é aquela que chega por meio de Jesus Cristo. Porque não há outro mediador. Há um só mediador, não há outro meio. O despojamento de sua glória, sua existência como pessoa da Trindade, sua vida como homem, sua morte, nos resgatando do pecado e do inferno, o credencia a ser intercessor ou mediador nas nossas orações. Jesus, Ele é o único que se despojou de sua glória, que sendo Deus, trino, veio, esteve entre nós, viveu como homem, em tudo foi tentado e não pecou, entregou sua vida na cruz, pagando o preço dos nossos pecados e ressuscitou. E Ele tem todas as credenciais, Ele tem toda a patente, Ele tem Ele tem todas as recomendações do Pai para ser o nosso intercessor, para levar diante dEle as nossas orações. Ele é o único meio, o único mediador entre Deus e os homens. Eu trabalhei um tempo como conciliador voluntário, né, no Centro Jurídico de Solução de Conflito, que agora é a pegada do judiciário nos últimos anos tem sido nesse sentido de, antigamente, a solução de todos os problemas era o processo, então por isso o devido processo legal e tal, e hoje em dia é a mediação, é a conciliação, porque você evita a enxurrada de processos que você tem no judiciário e você consegue fazer com que as pessoas se entendam antes de chegar a uma demanda, a mexer com todo o aparato estatal para resolver um problema que muitas vezes é simples. É uma discussão acerca de um juro, é a discussão acerca de um muro que entrou no terreno, e aí o cara entra com o processo e agora é mediação. E
Só há um mediador para o nosso conflito com o Pai, para a nossa carência da presença de Deus, para o fato de sermos pecadores e podemos resolver o problema da nossa eternidade. Só tem um mediador, só tem uma pessoa capaz de fazer a conciliação dessas coisas, que é Jesus Cristo, o homem, como diz aqui o apóstolo escrevendo aqui a Timóteo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele é o único meio entre Deus e os homens. Não há outro canal de intercessão. E aqui, lendo um comentário de João Calvino, aí ele aproveita para falar sobre que alguns olham para esse texto e dizem assim, como ele está falando de há um Deus e um mediador, é porque há outros mediadores. Jesus seria um mediador. Então os santos poderiam ser outros mediadores, Maria poderia ser outro mediador, e com todo o respeito que eu tenho aos católicos, é inadmissível esse tipo de interpretação, porque se a gente admitisse isso, a gente teria que admitir também que Deus não é o único Deus, ele é um Deus e há outros deuses, porque há um Deus e um mediador. Então, é porque é um só tem ele para resolver essa situação, só tem ele para fazer essa mediação, não há outro canal. Por isso nós oramos e ensinamos as crianças desde cedo. Quando Jesus ensina a orar, ele não ora em nome de Jesus, porque é ele mesmo que está orando. Ele não tem que pedir em nome de ninguém, porque ele está chegando com a oração perto do Pai. Mas quando nós oramos, nós não temos condição de chegar até ele, né? Quando eu peço para Emanuel fazer algum pedido lá na casa de Ana, eu disse, vai lá e peça para papai. É como se fosse papai pedindo. Você vai lá e diz assim, olha, papai está precisando, em nome de pai, em nome de mamãe, eu queria pedir 1 quilo de açúcar. Vive devendo, coisa de feira lá, coisa de vizinho. Vive devendo açúcar, devendo farinha, essa semana uma sacola de troço que eu devolvi lá para pagar as contas. Mas é em nome dele, e é assim que a gente chega diante de Deus, porque diante de Deus a gente não tem condições. Quem chegará, diz o salmista, né? Quem pode chegar diante do trono de Deus? Quem pode chegar diante do seu santo monte? Ninguém, somente com mãos limpas, com puro ser, que a gente pode chegar lá. Então tem que ter a mediação de Jesus, tem que ter o sangue de Jesus sobre nós, porque em nome dele, na pessoa de Jesus, a gente chega e diz, eu estou aqui, Senhor, mas eu estou aqui, estou vindo da parte de Jesus, eu estou aqui no nome de Jesus, é Ele que intercede por nós. Essa também é uma certeza que nós temos, de que nossas orações serão ouvidas, porque se fosse Tiel chegando na presença de Deus é o seguinte, eu estou querendo isso, não, mas é Jesus que está, eu estou indo em nome de Jesus, na pessoa de Jesus, e isso me dá a certeza de que Deus vai ouvir minhas orações, vai responder segundo a sua vontade, segundo a vontade dele. Romanos 8, 34, ele diz assim, Paulo escrevendo, né? Mais uma vez, ele diz, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos, além da intercessão do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, diz o apóstolo ainda em Romanos, nós temos a intercessão do Filho, que derramou o seu sangue sobre nós, que nos dá acesso à presença de Deus, que é o nosso mediador, ele também intercede por nós. E é por isso que nós oramos com súplicas, ações de graça, intercessão, diante de Deus, por todos os homens, pela salvação, certos de que seremos ouvidos, porque há um só Deus e um só mediador. E esse mediador, ele é eficiente na mediação, ele intercede por nós também. A nossa confiança não está no teor das orações, até porque nós não sabemos orar como convém, mas, sobretudo, no mediador das orações, porque ele nos torna aceitos, ele traduz as nossas orações diante do Pai e torna as nossas orações aceitas. Por isso nós precisamos orar em nome de Jesus, por isso nós precisamos orar por todos os homens, por isso a oração é tão importante no culto público, como também é para a nossa vida devocional pessoal. Nós devemos orar, de todas as formas, por todos os homens, para a salvação, para a glória de Deus, confiados na pessoa e na obra do nosso único mediador, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, mais uma vez, antes de passar a palavra para o pastor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra
que o Senhor inspirou o apóstolo a escrever aquela igreja de Éfeso, ali, através do teu servo Timóteo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de conhecer mais, Senhor, da tua palavra, conhecer mais do Senhor, do teu caráter, porque só tu és Deus, Senhor. Nós nos achegamos a ti em nome de Jesus, certo? O Senhor ouve a nossa oração e suplicamos a tua bênção, Senhor, a tua graça sobre todos, Senhor, não só os irmãos aqui que já trouxeram os pedidos aqui à igreja, mas aqueles que o Senhor já, ó Deus, destinou à salvação, e que o Senhor nos dê graça para alcançar essas vidas, Senhor. Aqui os nossos vizinhos, os irmãos nas congregações, Senhor, lá em Buqueirão, Pedra d'Água e Cabaceiras, em nome de Jesus, Senhor, oramos por eles, que o Senhor nos dê as estratégias, Senhor, certas, e que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria e iluminação para pregarmos o Evangelho com ousadia e sermos participantes, Senhor, dessa obra de salvação para a glória do Teu nome. Te louvamos pela mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque somos aceitos, Senhor, pela obra dEle, e porque não é por essas palavras trôpegas, Senhor, que nós sabemos que o Senhor nos escuta, mas é por causa dEle, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio dEle que nós oramos e cremos, Senhor, que o Senhor tem feito a Tua obra no meio do Teu povo e que o Senhor continuará a fazer. Rogamos, Senhor, pelo presidente do nosso país, pelo governador do nosso estado, o prefeito da nossa cidade. Te pedimos pelos parlamentares, Senhor, na nossa nação, aqui no âmbito municipal, estadual e federal, e pelos magistrados, Senhor, que o Senhor os conceda graça, Senhor, a graça de, ó Deus, decidirem aquele que é justo, Senhor, através das leis, através das decisões da justiça, para que, ó Deus, possamos viver dias de paz, e na paz do nosso país nós tenhamos paz para pregar o Evangelho, cultuar o Teu santo nome, ó Senhor, e ver vidas se entregando a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, opera esta bênção para a glória do Teu santo nome, Senhor. É assim que nós Te oramos, crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, na Tua obra e na dependência completa, Senhor, de Jesus Cristo, nosso Senhor e único mediador. Em nome dEle nós oramos. Amém.